Eu consegui pôr aqui também. Já tá gravando já. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todas as moças aí. Boa noite a Bem-vindas ao todas as Passaporte. meninas. Bem-vindo ao Passaporte, né? Que teve que ter um atraso aí por causa da pandemia, mas estamos aqui de uma forma ou de outra, conseguimos. Né? Você vai falar alguma coisa, Paula? Essa semana eu procurei contemplar palestras, onde o tema está relacionado a amor e relacionamentos. Ontem nós falamos sobre amor próprio. A palestra está gravada. Quem quiser, eu posso disponibilizar essa palestra. Foi muito boa sobre amor próprio. É o início de qualquer relação, né? Se a gente tem um amor próprio, a gente consegue ter uma relação boa com os outros. Então, foi sensacional a palestra, ela deu passos para a gente conquistando o amor próprio, dicas para quem está sozinha para o Dia dos Namorados. Hoje vem a Glênia trazer um assunto super importante, a importância do prazer feminino para o relacionamento. E eu, com 40 anos, não sabia que esse era o diferencial, né, de um relacionamento. Quando eu conheci a Glênia, descobri um universo aí de sexualidade, né, Glênia? Então, foi maravilhoso. E aí, então, hoje a Glênia vai trazer isso para a gente. E amanhã nós vamos trabalhar a cura da relação com a Tati. Então, Glênia, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite de novo, né? Glênia é minha parceira. E tenho certeza que ela vai dar um show aí e ajudar muita gente. Boa palestra. Obrigada. De novo, né? Boa noite a todas. Meu nome é Glênia Goulart. Eu sou fisioterapeuta, eu sou psicóloga especialista em sexualidade, né? Então, eu brinco que eu trabalho com aquilo que as pessoas mais gostam, né? Que é sexo. Então, a minha vida gira em torno disso, né? Eu atendo pacientes com problemas sexuais, né? Tanto na fisioterapia quanto na psicoterapia. E trabalho casais, individual. Então, é um pouquinho assim por cima. Essa é a minha apresentação aí, meu trabalho, tá? Então, vamos começar, meninas. Estão todos animados aí? A palestra de hoje, o tema é o seguinte, é a importância do prazer feminino, tá? E esse prazer feminino que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o orgasmo, tá bom? Todas vocês sabem o que é o orgasmo, né? O que é chegar lá, né? O que é gozar, sentir esse prazer máximo aí, né? Durante a relação. Então, o orgasmo, ele é o ápice do prazer, né? Ele é quando a excitação já não aguenta mais, né? E o orgasmo é quando a gente explode de prazer, de excitação, e logo depois vem o relaxamento, tá bom? Então, esse é o orgasmo, que é o que a gente vai falar hoje. Espera aí que eu fiz alguma coisa aqui que sumiu tudo. Voltei. Então, primeiro, a importância do orgasmo no autoconhecimento, né? Gente, eu tô me adaptando aqui ir lá no material e voltar aqui para falar com vocês. Então, o autoconhecimento é ele que vai ser um dos pilares para a gente realmente conseguir esse orgasmo e conseguir o máximo prazer na relação, tá bom? Porque sem o autoconhecimento, sem a gente se conhecer, né? Igual a Paula falou assim, depois que ela me conheceu, mudou muita coisa na vida sexual dela por causa disso, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu trouxe para ela e para uma palestra que a gente fez juntas, foi exatamente isso. Foi o autoconhecimento, né? Conhecer o seu corpo. Porque nós mulheres, às vezes, cobramos muito do parceiro, que o parceiro consiga fazer a gente chegar ao orgasmo, né? Consiga satisfazer os nossos desejos sexuais. E, às vezes, nem a gente mesmo sabe como o nosso corpo funciona, né? Então, como que o parceiro vai adivinhar como que o nosso corpo funciona? Então, é trazer essa responsabilidade também para a gente do nosso prazer. Não colocar tudo na mão do outro. Lógico que a relação sexual são duas pessoas, mas não dá para colocar toda a responsabilidade nas mãos dele, né? Então, a gente vai trabalhar muito hoje o autoconhecimento, tá bom, meninos?
Vou colocar aqui e vou compartilhar a tela com vocês, que essa tela aqui é muito importante. Peraí, deixa eu voltar lá. Tô apanhando um pouquinho, mas vai dar certo. Todo mundo conseguiu ver aí? Conseguiram ver meu compartilhamento aí da tela? Sim? Então vamos lá. Essa aqui é a primeira figura, uma figura básica, né? Então, começando lá de cima para baixo, né? Que é uma figura de uma vulva, né? De uma mulher com as pernas abertas. A gente chama de vagina, né? A gente geralmente fala vagina, 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 mas essa parte externa ela se chama vulva, não é vagina. A vagina é o canal em si, a parte interna, tá bom? Então vamos lá, de cima para baixo. Primeiro ali em cima é o clitóris, tá? O clitóris é onde a mulher realmente sente prazer, tá? Ele é o órgão sexual feminino de prazer. A única função do clitóris é dar prazer, tá bom? Abaixo do clitóris vem a uretra. E logo abaixo vem a vagina. E o terceiro buraco que eu falo, aí é o ânus, né? São 3 buracos, um atrás do outro aí. Então, é a uretra, vagina e ânus. Os lábios maiores são esses gordinhos e que tem pelo. Os lábios menores são os mais fininhos, o que quando eles se encontram, dão o clitóris, tá bom? Tem vezes que os lábios menores são maiores que os maiores, né? Tem mulheres que têm os lábios menores bem grandes, tá bom? Mas isso não tem nenhum problema. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a cirurgia plástica da vagina, né? Para deixá-la mais bonita, né? Tem gente que chama de nilvagina, a ninfoplastia, né? O nome certo, correto. O que é que normalmente se faz nessa plástica? É tirar um pedaço desses pequenos lábios, porque incomoda esteticamente. Algumas mulheres têm eles tão grandes que eles atrapalham a penetração. Então, nesse caso, se recomenda realmente a cirurgia. E aí, às vezes, o médico também faz a lipo da região ali acima do clitóris, onde tem os pelos pubianos, que a gente chama de capu do fusca, tá bom? Popularmente, a gente chama de capu do fusca. Então, essa é a plástica. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui e continuo compartilhando a tela com vocês. Sim, isso mesmo. Vamos lá. Alguém sabe o que é isso aqui? Menos a Paula, que ela sabe. Responda aí para mim. Pode abrir o microfone e responder. Quem é que sabe aí? O que é essa estrutura aí? O que é esse desenho aí? Não, não ouvi. Se alguém falou, eu não ouvi, gente. Vocês colocaram no chat? Eu não tô conseguindo ver o chat que eu tô com a... Alguém colocou no chat, Paulo? Não? Porque eu não tô conseguindo abrir o chat porque eu tô com a imagem compartilhada aqui. Só eu que digitei no chat, ninguém Então colocou. tá. Ninguém sabe o que é. A Natália não sabe, a Alessandra não sabe, a Andréa também não sabe. Não é um alicate de unha. Exatamente. Então, o que é essa estrutura? Essa estrutura é o clitóris. Nem imagino. Então, essa estrutura é o clitóris. Viu que a gente precisa falar de autoconhecimento? Então, é o clitóris. Só que o que a gente vê, né, do lado de fora da nossa vagina é somente essa pontinha aqui, isso aqui, ó. Vocês conseguem ver minha setinha do mouse ou não? Só a tela. Consegue ver? Então tá. Então essa pontinha aqui, bem a pontinha mesmo, é o que tá do lado de fora que a gente consegue ver. Esse restante aqui do corpo do clitóris, ele fica interno, tá bom? Então eu apresento a vocês que não conhecem, esse é o famoso clitóris.
Muito importante a gente conhecer ele, viu, gente? Então, esse aqui é ele, ó, por dentro da vagina. Aqui tem um esboço da vagina, ó, da nossa vulva, né? Na verdade, eu falo muito vagina porque é o costume para as pessoas poderem me entender. Então, aqui é a abertura da vagina, aqui é a abertura da uretra, e isso tudo aqui é o clitóris, viu? Quanto ele é grandão? E vocês imaginavam que ele era só um botãozinho ali, bem minúsculo, né? Bem pequenininho ali. Ele é bem grandão, ó. Tem toda essa parte aqui do corpo, é o corpo cavernoso, e aqui o cruz do clitóris, o bulbo do vestíbulo, tá? Ele é uma estrutura análoga, né, ao pênis, comparado ao pênis, tá bom? Na barriga da mãe, o bebê, quando ainda não sabe se é menino ou menina, é o mesmo grupo de células, ele vai virar ou clitóris ou pênis, tá bom? Esse grupo de células aqui, que são células excitatórias, né? Células que respondem ao toque para gerar o prazer, para dar o prazer, tá? Aqui mais uma foto para vocês entenderem, né? Aqui é uma foto mesmo, né? Aqui, ó, a pontinha que a gente vê e aqui a parte né, do clitóris em si. Me deu um branco aqui. E aqui a parte do bulbo do clitóris, tá bom? Se tiver alguma dúvida é só interromper, tá, meninas? Aí uma outra coisa que é muito legal, né, das mulheres saberem, que a gente não sabe, é onde está o ponto G. Tá? Vocês sabem onde fica o seu ponto G? Vocês já acharam o seu ponto G? A Paula não vale porque ela já achou. Então, Glênia, eu achei depois de você, Glênia. Eu achava que só meu marido sabia onde estava. Você me salvou dessa, bem. Então, o ponto G, onde que ele fica, né? Aqui nesse desenho, né, é uma mulher com as pernas abertas e com a parte como se fosse o corpo dela cortado ao meio, né? Essa região aqui é um pedaço da perna, tá bom? Então, aqui tem a bexiga, aqui a uretra, o clitóris, logo depois a vagina. Então, alguém introduzindo o dedo na sua vagina, ele vai introduzir cerca de 3 a 5 centímetros, tá? Da entrada da vagina, ele introduz e ele vai estimular essa região aqui, ó, logo depois da bexiga aqui, ó, que é aquela parte do clitóris que eu falei para vocês, tá? O ponto G nada mais é do que a parte interna do clitóris. Então, é aqui, ó, é uma região, tá? Diferentemente dessa parte aqui do clitóris, se você tocar, não tem um botão lá não, tá? Não tem uma estrutura lá não. Não tem um ponto exatamente. É uma região rugosa que é onde você estimula para conseguir chegar ao orgasmo, tá bom? Como que você vai achar, né, o seu ponto G? Eu sempre exemplifico assim, se você passa o dedo por dentro da sua bochecha, é lisinho, né? Então, essa parte lisinha, geralmente dentro da sua vagina, vai ser a maior parte, vai ser desse jeito lisinha. O ponto G vai ser como se você passasse o dedo na sua língua. A sua língua não é mais grossinha? Parece que tem uns pontinhos assim? Pois é. Então, seria isso. Você vai encontrar uma região rugosa aqui, nesse lugar aqui, tá bom? Mas aí você vai, né? Você aprendeu aqui comigo, aí você fala, agora hoje eu vou testar mais tarde ou amanhã. E aí você enfia o dedo lá e fica lá procurando. Para nós mulheres é mais fácil a gente pegar assim, tá? Com esses dois dedos do meio, a introdução é mais fácil assim. Se for o parceiro, ele vai introduzir reto aqui na frente, mas pra gente é aqui. Então você introduz lá e fica lá caçando lá. Aí você fala assim, nossa, a Glênia mentiu pra mim. Porque eu não tenho esse negócio aqui, não. Porque você não acha. Por que você não vai achar?
porque ele vai se expor e vai ficar mais fácil de ser achado quando você está excitada. Então, se você estiver no estado normal, vai ser bem mais difícil de achar. Agora, se você estiver excitado e colocar o dedo lá, eu tenho certeza que você vai achar, tá bom? Então, esse aqui é o ponto G, tá? De 3 a 5 centímetros da entrada da vagina. Não precisa ficar socando o dedo lá no fundo, tá? Tentando acessar lá no fundo. Lá no fundo da nossa vagina é o colo do útero. Pouquíssimas mulheres têm realmente prazer nessa região, porque aqui tem muito pouco sensibilidade de prazer, tá? De terminação nervosa que causa prazer. Vamos lá para a próxima, tem várias imagens. Aqui, ó. Aqui essa outra imagem seria da mulher, ela própria se tocando, viu? Ela introduz o dedo e ela traz aqui. Aqui tem o clitóris, ó, atrás dos lábios menores. E o ponto G vai estar aqui nessa região, tá? Mas tem estudiosos que falam que o ponto G, né, aqui está um pouco distante. É esse encontro aqui do clitóris, é o clitóris inchado que a gente consegue estimular para ter prazer. A outra coisa que eu queria falar para vocês antes de passar para o próximo é o seguinte: sabe, muitas mulheres me procuram, por exemplo, no Instagram, falando assim: ah, Glênia, eu não consigo ter orgasmo com penetração, né? O orgasmo com penetração, ele é através do estímulo do ponto G, tá? Porque o orgasmo externo é com o estímulo do clitóris. O orgasmo de penetração, com o estímulo do pênis especificamente, é através do ponto G, tá bom? Então, se você não tem orgasmo com penetração, é muito importante que você ache o seu ponto G, que você estimule ele para você conhecer o caminho de como gozar através dele, né? Para na hora da relação sexual, você saber se o pênis do parceiro está estimulando o lugar certo, se você vai conseguir chegar naquela posição ou não. Se não tá legal, se você vê que não vai chegar, muda de posição, entendeu? Porque também se fala, a outra pergunta que eu recebo muito. Ah, Glênia, qual é a posição para gozar com penetração? Não dá para eu te responder com certeza. Por quê? Quem conhece mais de um pênis aí, sabe que tem pênis para cima, pênis torto para direita, pênis torto para esquerda, né? Tem várias variações aí da curvatura do pênis. Então, dependendo da curvatura, ele vai estimular num lugar específico. Então, é necessário que você aprenda o caminho do seu orgasmo, né? Que você aprenda quais são as sensações que seu corpo vai tendo quando está chegando perto do orgasmo, para você saber identificar se aquela estimulação realmente vai conseguir fazer você chegar ou não. E aí você vai testando as posições com o seu parceiro. Geralmente, se o pênis for mais retinho, papai e mamãe com um travesseiro embaixo da bunda da mulher, funciona, tá? Porque ele vai levantar a pelve e vai fazer com que o pênis toque bem lá no ponto G, tá bom? Mas se o pênis for um pouquinho mais torto, às vezes vocês vão ter que fazer uma adaptação aí. Mas pelo menos agora você já sabe aonde está o bendito do lugar que vai fazer você gozar, né? Que antes você não sabia, você achava que era estimulação na vagina toda. E não é. Essa estimulação louca aí na vagina toda não vai fazer você chegar ao orgasmo. A vagina, na verdade, ela só é sensível para o prazer na região do ponto G e bem na entradinha da vagina. O resto quase não tem terminação nervosa de prazer, tá bom? Ô, Glênia, lembra quando a gente começou o Fabulosas, né? Que a importância do prazer feminino para a relação, né? Que as mulheres sempre estão preocupadas, né? Como dar prazer para o homem. Então, todas que iam, né, nas palestras sempre perguntavam, inclusive eu, dá mais prazer para o parceiro. E aí, quando você explicou, acho que você vai falar isso?
No final vou falar dos benefícios Tá. do orgasmo, mas o que você queria falar especificamente? Na verdade, o que torna a relação prazerosa, né? A mulher sentir prazer. É isso que torna o homem gosta, né? Assim, não sei se eu ia falar exatamente dessa forma, mas provavelmente eu ia falar mais pra frente. É porque, assim, as mulheres fingem, né? E o fingir é uma das piores coisas que você pode trazer para sua relação. Porque seu parceiro acha que você tá chegando lá, que você tá sentindo prazer. Então, ele não vai tentar melhorar, ele não vai tentar mudar o estímulo para te agradar, porque para ele tá sendo legal. E assim, um problema, né, maior disso que a Paula falou é que muitas mulheres não gostam de sexo e fazem por obrigação, entendeu? Mas por que as mulheres não gostam de sexo e fazem por obrigação? Porque elas não chegam ao orgasmo. Porque a mulher que chega ao orgasmo, ela gosta de sexo, entendeu? Porque ela sente prazer. Ela sente a mesma coisa que o homem. Por que o homem gosta de sexo? Porque ele goza todas as vezes, entendeu? Então, uma mulher que goza todas as vezes, eu nunca conheci, eu particularmente, nos meus anos de experiência nessa área, eu nunca conheci uma mulher que goza em todas as relações e que não gosta de sexo, entendeu? Que faz sexo por obrigação. Geralmente, essas que gostam, elas reclamam que o marido procura pouco, entendeu? Ou que às vezes vai procurar ele e ele tá cansado. Então, a importância do gostar do sexo também, né? Do ver o sexo como uma forma de ter prazer e não só dar prazer por parceiro. Então, isso também é muito importante, essa libertação desse estigma, né? De que a mulher não pode gostar de sexo, que é feio a mulher procurar o sexo, né? Quando a mulher goza, ela procura o parceiro, porque ela tem vontade, ela quer sentir aquilo de novo, né? Sentir o orgasmo de novo. Então, isso é muito importante também na manutenção da relação, né? Não só sexual, mas da relação do relacionamento, do casamento, porque eu brinco, mas que é uma coisa que é verdade, o sexo, se ele tá bom, ele é 50, 30% do casamento, mas se ele tá ruim, ele é 85%. Ele vira uma bola de neve, entendeu? Então, assim, muitos casamentos acabam porque o sexo tá ruim. Então, é uma forma também de você conseguir manter seu casamento, não forçadamente, mas manter seu casamento porque você tem prazer em estar com aquela pessoa, né? Prazer em se satisfazer e satisfazer o outro, né? O sexo é uma troca. Geralmente as mulheres fazem do sexo uma coisa só de mão única, né? Eu só dou prazer. E o sexo não tem que ser isso, né? Ele tem que ser eu dou e eu recebo, né? Vice-versa. Vamos lá. Mais uma figurinha legal aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Aqui é o clitóris. Aqui é o clitóris e aqui os lábios menores. Aqui é um clitóris em repouso, tá? Aqui é um clitóris que já tá ficando excitado. O clitóris, meninas, também tem aquela pelinha que cobre ele, tá? Tem o prepúcio do clitóris, igual o prepúcio do pênis. A maioria dos pênis tem, né? O prepúcio, alguns não tem porque é tirado. Mas tem aquela pelinha que protege a cabeça, e o clitóris também tem essa pelinha. E aí, no que a gente vai, né, vai inchando o clitóris, porque o clitóris também fica ereto, tá bom? Só que como ele é muito pequenininho, a gente não repara na ereção dele, né? Mas ele fica ereto. E aí ele vai acontecer isso, uma retração do prepúcio e o clitóris vai ficar totalmente exposto, tá? E vocês viram que os lábios menores também incham, tá? Então, na hora da excitação, todo o nosso corpo se prepara para a relação sexual, tá? Se prepara para receber o pênis. Aqui no clitóris também tem outra coisa legal para falar para vocês. Vocês já passaram pela experiência de tentar estimular o clitóris, ou vocês mesmas, ou o parceiro, e colocar a mão lá e não ser legal,
sem ser desconfortável, incômodo, sentir dor e tal. Por que que isso acontece? Porque ele não tá pronto, tá? Se ele tiver assim e você colocar uma força maior ou o parceiro colocar uma força maior, não vai ser legal, tá? Aí quando ele tá assim bem inchadinho e pronto pro sexo em si, aí a estimulação é legal, tá bom? Alguma dúvida, meninas? Ah, era essa figurinha que eu queria aqui para vocês entenderem. Aqui vai dar para explicar muitas coisas em relação à excitação e o orgasmo. Esse aqui é um gráfico do ciclo da resposta sexual humana. Então, a gente, quando tá assim, sem pensar em sexo, vocês estão vendo minha setinha, né? Então, sem pensar em sexo, aqui no zero, né? Aqui é um gráfico. A gente tá aqui, né? E aí você vê o objeto de amor que é o seu parceiro. Ou você vê um filme, alguma coisa, né? Você começa a ter o desejo, a vontade de ter relação. E essa relação vai subindo. Aí, no caso do encontro com o parceiro, vocês começam com beijo, com os abraços, com os amassos, com pegação. Essa excitação vai subindo, subindo, subindo. Aí, ela pode fazer esse período de platô, que ela não sobe mais, que é tipo alguma coisa dentro da relação ali, da preliminar, que não te agrada tanto, e aí você mantém o nível de excitação, né? E às vezes não acontece a relação, você vai continuar nesse platô por um tempo, tá? Mas numa relação que ela vai chegar no final, né? Você vai continuar a excitação, vai continuar a estimulação, provavelmente com penetração, que é esse o jeito que a gente, né, da relação sexual, principalmente aqui no Brasil, ela caminha desse jeito. Já tá na penetração e a estimulação continua, você mantém a excitação, né? Porque ele tá, durante a penetração, ele tá realmente te estimulando, ou por fora no clitóris, ou você mesmo está se estimulando, ou só com a penetração. E aí essa excitação continua a subir, até que você vai chegar no ponto máximo. Lembra que eu falei que o orgasmo é o pico, né? É o ápice do prazer. Você chega no ponto máximo de excitação e cai de uma vez, tá? Essa caída de uma vez é a fase de resolução, que é aquela sensação de relaxamento e bem-estar. Então, a mulher que ela não consegue gozar, né? Ela vai subir aqui a excitação e aí vai parar o estímulo, porque o cara já gozou e ela não chegou lá, e ela vai manter esse platô e ele vai diminuindo assim bem devagarzinho. Então, vocês já tiveram uma relação sexual que você estava excitada, que você tinha prazer e tudo, mas que você não conseguiu chegar no orgasmo? No final dela não fica a sensação de incômodo? Parece que a vagina tá cheia de sangue e tem alguma coisa estranha, tem uma coisa ruim, que essa sensação ruim também reforça o fato de algumas mulheres não gostarem de sexo, né? Porque elas não chegam ao orgasmo. Então, essa fase de resolução, ela não vai ser assim de uma vez, tá? Ela vai caindo, caindo, caindo bem devagarzinho. Esse tempo aqui da fase de resolução pode chegar até 6 horas, tá? Para o seu corpo voltar ao normal, o que ele estava aqui no zero antes, tá bom? Que é, né, que é sem excitação ou sem nenhum estímulo de sexual mesmo, tá bom? Então, assim, de todas as formas, é ruim não conseguir chegar ao orgasmo. Você quer falar, Às Paulo? vezes, É isso? que às vezes a pessoa fica até com insônia, né? Tem a relação sexual e aí o parceiro desmaia e você tá lá, acordadona, né? E o que acontece? Porque você tá nessa fase. Então, assim, o seu corpo, né, Glênia, se preparou para. É Uhum. como você treinar para uma corrida e não correr, né? Exatamente. Aí você fica com Aí, aquela vontade assim, eu quero mais, o corpo quer mais, né? Porque realmente a sensação de estar todo cheio de sangue é real. A sua pelve está toda cheia de sangue pro orgasmo, para deixar todo o seu corpo ali, sua pelve preparada, sua vagina preparada, o clitóris preparado para aquele momento. E se não acontece o orgasmo,
esse sangue demora para voltar e fica essa sensação ruim, tá? Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Não? É porque a mãozinha ficou. Aqui um outro gráfico que tem várias fases aqui, ó. Aqui, nesse amarelinho, é a mulher que tem orgasmo múltiplos, ó. Então, ela sobe a excitação, ela goza, volta lá, ela goza, porque a excitação continua, a estimulação continua, ela goza de novo. Então, o que é orgasmo múltiplo? É aquela mulher que consegue gozar várias vezes dentro de uma relação sexual. Ah, Glênia, tem que ser um orgasmo atrás do outro, enlouquecedor, porque eu já recebi essas perguntas, tá, pessoal? Enlouquecedor, não. Se, por exemplo, você, na preliminar, seu parceiro faz você gozar no sexo oral, depois vai pra penetração, aí você tá de papai e mamãe, você goza, e ele ainda não gozou, aí você vira pra outra posição, por exemplo, de 4, você goza de novo, isso é orgasmos múltiplos, tá? Não necessariamente tem que vir um atrás do outro e ser enlouquecedor. Você pode ter vários orgasmos de formas diferentes, mas dentro de uma relação sexual, tá? De uma só, tá bom? Então, essa amarelinha aqui é a mulher que tem orgasmos múltiplos. O azul é o orgasmo único, igual que eu falei, né? E aqui, ó, é a ausência de orgasmo. Viu que fica mais tempo aqui nessa fase, demora mais para descer, tá? Demora mais aqui a fase de resolução, tá bom? Esse aqui é um dos primeiros gráficos que lançaram sobre a resposta sexual humana, tá? Aqui mais um. Esse aqui é uma comparação do homem com a mulher, tá? Então, o azul é o do homem em relação ao tempo, viu? Geralmente o homem chega ao orgasmo antes da mulher, também por isso muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo, né? Porque eles já têm uma estimulação desde a adolescência sobre o prazer deles, então o homem tem facilidade para chegar ao orgasmo e a gente já tem mais dificuldade, né? Então a mulher demora mais, ó. O orgasmo da mulher vem depois. Aqui, ó, aqui é 25 minutos. Então, o orgasmo da mulher acontece mais ou menos em 20 minutos, depois dos 20 minutos de relação. E o do homem acontece em torno, aqui tá 15 minutos, mas tem homens que gostam com 5, né, que a gente sabe. Então, que é um homem até que segura bem. Então, assim, é por isso aqui também, ó, esse gráfico, que as mulheres têm dificuldade para chegar ao orgasmo. Porque geralmente o do homem é mais rápido do que da mulher. Aqui embaixo, ó, com 20 minutos o homem já zerou de novo e a mulher tá gozando, entendeu? Tá começando a querer gozar. Então é essa discrepância aqui entre homens e mulheres, tá? Mais um, só para vocês entenderem aqui rapidinho. Aqui o do homem. Só que o homem, ele precisa de um período para poder ter outro orgasmo. Essa é a parte boa de ser mulher, tá? O homem, ele precisa de um tempinho para voltar à estimulação, né? Para ele poder ter outro orgasmo. A mulher não, a gente pode ter um orgasmo em cima do outro, tá bom? Então, eu tô falando um monte de orgasmo. O que impede a gente, né, de ter o orgasmo? Porque a maioria não, mas em torno de 50%, 45% das mulheres no mundo nunca gozaram, nunca tiveram um orgasmo, né? Por que acontece isso? O que impede as mulheres realmente chegar ao orgasmo, de ter prazer na relação sexual, de ter uma vida sexual mais feliz? Então, vamos lá. A vergonha, né? Porque ensinaram pra gente que sexo é feio, que sexo é errado, né? A vergonha do próprio corpo, né? Tem mulher que vai transar e só fica pensando assim: nossa, ele tá vendo minhas gorduras, ele tá vendo minha celulite, ele tá vendo minhas estrias. Nossa senhora, sabe? Ela só foca nisso, no corpo dela que não tá legal.
e em momento nenhum ela consegue se entregar para a relação em si. Então, a vergonha, a hora que você for para ter a relação sexual, deixa a vergonha de lado, joga essa vergonha, né, longe, esquece o seu corpo, ele não tá reparando. Homem não sabe a diferença entre estria e celulite, tá? E se ele falar alguma coisa, você fala que celulite é gostosura em braille, né? Para ele ver o tanto que você é gostosa, né? Aí tem os buraquinhos aí para mostrar a quantidade que você é gostosa, entendeu? Porque sem buraquinho não tem gostosura no negócio. Então, homem não repara para essas coisas. A gente que é boba. Então, vamos lá. A culpa, né, de achar que sexo é errado, que sexo é pecado, que sexo é feio. Então, a gente traz para a relação sexual muita culpa. Porque quando a gente era adolescente, falavam assim pra gente, tira a mão daí, né? Não coloca a mão aí, isso é feio, é fedido, é pecado, né? Tudo relacionado à vagina sempre foi muito reprimido. Então, a gente também leva a culpa. Não só para relação, mas também para a masturbação em si, tá? Os tabus, né, que giram em torno do sexo, né? O sexo, mesmo agora com toda essa liberação sexual do mundo, o sexo continua sendo um tabu, né? Principalmente a sexualidade feminina. Foi o que eu perguntei lá no começo, né, da palestra em si, né? Se vocês sabiam o que era aquilo, né? Nem nós, nem as próprias mulheres sabem o que é um clitóris, entendeu? Tem esse conhecimento do que é um clitóris, onde que ele fica. Então, assim, o número de mulheres que não tem esse conhecimento do próprio corpo é muito grande ainda, por isso, por tabu. É feio se tocar, né? Eu não posso me tocar, não posso conhecer. Eu já tive pacientes que tinham até um cheiro forte porque ela não conseguia abrir a vagina para lavar, entendeu? Tipo assim, abrir ela realmente para lavar na hora do banho. De tanto que a criação foi fechada, o tanto que ela tinha problemas em relação à vagina. É pecado, né? Isso aí eu já falei. A educação nossa religiosa, não estou falando de religião, mas principalmente a católica, a evangélica, essas mais tradicionais, ela vem falando que o sexo é pecado, né? Muito na cabeça dos adolescentes, né? Das crianças. Então, a gente traz isso, por mais que a gente saiba que não é, tipo, eu casei, né? Eu tô fazendo tudo certinho, a gente ainda traz o fato de isso, né? Preso aí, impregnado na sua mente, que é pecado. Então, a gente também não sente que a gente é digna de ter prazer, tá? A nossa sociedade coloca tanto que a gente rebaixa tanto a gente como mulheres, né? Diminui tanto a nossa autoestima, que algumas mulheres elas não se sentem dignas de ter prazer, tá? Que elas não são merecedoras de ter prazer. Então, tudo isso que eu falei, tudo são crenças limitantes em torno do sexo, que a gente tem que saber administrar essas crenças para que a gente consiga realmente ter uma vida sexual feliz. Aqui, ó, que eu falei para a Paula que eu ia falar, né? Então, assim, qual que é essa importância do prazer, além do que a gente falou sobre o relacionamento em si, né? Quais são os benefícios do orgasmo em si, né? Que esse prazer feminino que eu trouxe para falar para vocês é o orgasmo, né? Primeiro, autoestima, né? Uma mulher que goza, ela é mais feliz, né? Ela tem uma autoestima melhor, ela se ama mais, porque ela provavelmente, né, essa mulher que tem orgasmo com parceiro, ela tem orgasmo sozinha. E eu falo que a masturbação, ela é uma forma de ter uma relação sexual com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma, né? Se você não consegue ter uma relação sexual com você, né, com essa pessoa que tinha que ser a mais importante da sua vida, né, a sua vida sexual realmente vai ter problema, né? A gente precisa ficar confortável com a gente mesma, a gente precisa conseguir dar prazer para a gente mesma, porque também quando a gente dá prazer para a gente mesma, a gente fica
a gente deixa de ser refém do outro, no sentido assim, hoje eu tô com vontade, eu quero ter prazer, então eu tenho que, né, transar com meu parceiro, ou então quem é solteiro, eu tenho que arrumar um homem para me satisfazer. Então, quando você se empodera disso, eu posso me satisfazer sozinha, você para de entrar, às vezes, em relacionamento furado, ou uma transa de uma noite que depois você se arrepende, que não foi nem legal, só para se satisfazer, porque na sua cabeça você tem aquela crença que você só consegue se satisfazer com um homem. Então você toma o poder de tudo, né? Toma o poder até da sua satisfação sexual. E uma mulher que ela tem esse poder na relação sexual, ela pode até não fazer nada e ser passiva, mas ela é uma mulher diferente, porque ela se coloca diferente para esse homem, ela se coloca empoderada para esse homem, entendeu? Que ela mostra que tá ali com ele porque ela quer, não porque ela precisa, tá? Então isso já muda muito o que vai ser o relacionamento depois desse primeiro encontro, dessa primeira transa, tá? Então a autoestima dessa mulher que conhece o prazer, que goza, ela é mais feliz e com certeza ela se acha mais. Ela consegue se ver de uma forma positiva porque ela consegue se dar prazer e para ela conseguir se dar prazer, ela se conhece. E o autoconhecimento é o primeiro pilar da autoestima, tá? Eu acredito que a Cris tenha falado ontem, eu não vi a palestra da Cris, mas ela tenha falado sobre o autoconhecimento, porque ela falou sobre autoestima, né? Então não tem como ter autoestima sem ter autoconhecimento. Esse autoconhecimento da autoestima é um conhecer você como um todo. E a sua sexualidade, suas partes sexuais e o seu prazer e como chegar ao orgasmo está incluso no autoconhecimento, né? Faz parte do seu corpo, então é um autoconhecimento de si próprio. E um autoconhecimento muito importante, inclusive. Já vi muitos milagres de mulheres que passaram a gozar, que mudaram até a personalidade. Então, o orgasmo, ele alivia tensões musculares. Então, a mulher que goza com frequência, ela tem menos cólica menstrual, ela tem menos dor nas costas, ela tem menos dor no corpo. Porque o orgasmo libera endorfina, libera serotonina, libera ocitocina, né, que é o hormônio do amor. A gente se sente mais amada quando a gente goza. Não necessariamente porque tem outra pessoa, mas porque libera ocitocina, né? Que libera um monte de neurotransmissores que só faz bem. E relaxa, né, também. Então, as tensões musculares vão embora. Ele combate a insônia, porque ele vai trabalhar com esses neurotransmissores aí, e aí o sono vai ser muito melhor. Não só o sono pós-sexo, tá? Mas o sono de uma forma geral, tá bom? Ele deixa o cabelo e a pele mais bonitos, deixa porque a mulher, ele mexe com várias partes hormonais também. A mulher que goza tem mais facilidade de ter os hormônios delas regulados, e os hormônios são peças fundamentais dentro, né, da pele, do cabelo e tal. Fora outras coisas que os hormônios do corpo regulado traz de bom para a vida de uma mulher, né? Ele aumenta a imunidade, porque ele faz seu corpo liberar mais anticorpos. Então, a mulher que goza muito, ela fica menos doente, tá? Vamos passar para outra parte aqui de relacionamento. Esses eram os benefícios físicos. Dentro de um relacionamento, pessoal, aqui, né, um homem e uma mulher de mão dadas, o que vocês acham que ligam esse casal que tem de diferente de outros relacionamentos? Relacionamentos, assim, de amizade e tal. O que vocês acham? Comenta aí no chat ou abre o áudio para mim. Enquanto vocês falam, eu vou beber uma água. Comentaram aí, Paula, que eu não tô conseguindo acessar o chat. Ninguém comentou nada? Eu não tô ouvindo você. Estão todas tímidas e quietinhas. Tô vendo. Ninguém sabe o que muda um relacionamento de amigo
um relacionamento amoroso. Meu Deus, vão sair transando com os amigos desse jeito. Olha o perigo que a gente está correndo com essas mulheres. Pois é, tá tudo bagunçado aí, Paulo. Então, como a Paula respondeu, né? O que liga o casal é o sexo, né? Essa é a diferença do seu relacionamento com outras pessoas. Porque, por exemplo, né, eu amo meu marido, mas eu amo meu filho, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, meus irmãos, meus primos, minha família. Mas com quem que você transa? Só com seu marido. E vocês já pararam para pensar que é esse o sexo que liga vocês dois? É aquela história, o marido não é parente, mas ele faz parte da família por quê? Por causa do sexo. E aí, pelo sexo, vocês têm filhos que continuam a família. Então, a ligação principal, suprema do casamento é a relação sexual, que é o que mantém os dois juntos, tá? E é o que faz da união do homem e da mulher criar uma família, né? Então, essa liga sexual, assim, eu quis trazer isso aqui para vocês no final, só para a gente pensar no sexo de uma outra forma. Porque geralmente a gente coloca o sexo, o prazer, né? Como a gente está falando, como uma coisa a mais dentro do casamento, do relacionamento. E ele é a peça principal, né? Deixar pai e mãe e unir-se-á em uma só carne, né? Esse uma só carne é a relação sexual, tá bom? Então é a relação sexual que liga o homem à mulher e dessa relação sexual é que vem os filhos e que nasce a família em si, tá bom? Então também para desmistificar um pouco o sexo como pecado, o sexo como uma coisa errada, né? Então o sexo é aquela liga que dá o casal. Tanto que quando a gente começa a namorar, o que te atrai no outro? É a atração sexual, né? Às vezes você nem sabe, você fala assim, ai, nossa, eu gosto tanto dele. Eu não sei o que é uma coisa de pele, né? É uma coisa de pele, às vezes não tem uma explicação teórica ali, né? Racional. Eu gosto dele porque ele é honesto, porque ele, né? Sei lá, porque ele é bonito, única e exclusivamente por isso. Ninguém bonito faz a gente amar perdidamente. Então, essa coisa de pele, né? Essa química, é a parte sexual que atrai, né? Então, a primeira atração, ela é sexual mesmo que seja reprimida e que não seja exposta, né? Mas ela é atração sexual. Então, é importante a gente pensar no sexo dessa forma, como essa liga dos casais, tá bom? Vou abrir agora para perguntas. Elas estão tudo tímidas, né? Mas assim, só para a gente encerrar, vou abrir para as perguntas se ficar alguma dúvida, né? O meu objetivo aqui era mostrar realmente o prazer feminino, esse autoconhecimento, para vocês acharem as formas aí de se estimular e ter mais prazer durante a relação sexual. Ô, Glênia, você tem aí de cor, né, aquela frase que fala até da Organização Mundial de Saúde, o que é o sexo, né? E a importância do sexo, aquela frase que melhor mulher que goza é melhor mãe, melhor funcionária, melhor tudo, porque a mulher é mais feliz, mais realizada. Eu gosto muito daquela frase, você lembra aí de Então, cor? agora, especificamente, eu não sei ela de cor, porque ela é bem grande, assim, e não tá aqui acessível, mas, assim, eu sei explicar ela, né? Não literalmente. Então, assim, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, como a Paula falou, a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida, junto com a alimentação, né? O convívio com a família, entre outras coisas, além da qualidade de vida, para felicidade, né? Para a satisfação, o bem-estar do ser humano. Então, a sexualidade entra num dos pilares. Então, se essa parte não está legal, não tem como você ter qualidade de vida e nem, né, ser feliz totalmente, 100% feliz. Aí a frase que a Paula falou é uma frase que fala que a Legal. mulher é, por nascença, dotada de tudo que ela precisa para ser multiorgásmica, né? A mulher é um ser orgástico e multiorgásmico. A gente tem tudo no nosso corpo para ter muito prazer, muito mais prazer do que o homem, entendeu? Só que esse prazer, ele como que eu vou falar? Ele é proibido para as mulheres
que não se conhecem, de que mulheres que têm a ignorância do seu corpo e de si própria, né? Não só o corpo, mas assim, se você não conhece como você funciona, as suas emoções, né? As suas crenças limitantes, como eu falei, como você responde a certos estímulos, não necessariamente só toques, mas a falas, né? A conversas com seu parceiro. Se você essa falta de conhecimento, ela é punida com a falta do prazer, entendeu? Então, sem conhecimento, não tem como a mulher ter prazer. Então, assim, bati muito nessa tecla, mas é exatamente isso. Deus te fez toda perfeita e com tudo que você precisa para gozar, para ser orgástica, para ser feliz, para ter muito prazer. Mas se você não se conhece, você vai perder todos esses atributos, não vai conseguir tudo que era para você ter, entendeu? Todas as sensações que eram para você sentir no seu corpo e no prazer como um todo, né? Não só sexual, mas o prazer de vida mesmo, de viver, de ser feliz. Tá bom? Ah, eu falei que eu ia dar uma dica do Dia dos Namorados, né? Agora que eu lembrei. Então, eu vou dar uma dica aqui, eu vou dar um joguinho de preliminares, porque o que eu mais vejo é mulheres reclamando que os parceiros não gostam de preliminar ou fazem um preliminar bem rapidinha. Então, eu vou propor um jogo aí pro Dia dos Namorados bem legal, que não precisa de nada, tá? Você vai falar assim, Glênia, tá tudo fechado, eu não posso comprar as coisas. Então, dica de última hora, né? Porque hoje já é dia 10. Então, amanhã é feriado, tudo já tá fechado, amanhã que vai estar fechado mesmo. Você só precisa do seu celular ou de um cronômetro, de um relógio, tá? Então, a brincadeira é o quê? É o jogo do prazer de 10 minutos. Então, você vai marcar 10 minutos no relógio, no celular, no cronômetro aí seu, e vai falar pro parceiro, nós vamos fazer um jogo diferente. Tem 10 minutos para me dar prazer. E tudo que você quiser, menos penetração, tá? A penetração tá cancelado. E aí pode fazer sexo oral e tudo, 10 minutos de prazer. E não pode gozar, nenhum dos dois, entendeu? É só para deixar muito excitado, entendeu? Então vai, a regra é essa, não pode penetração e não pode gozar. Quem gozar, perdeu o jogo. E aí você vai pedir que ele faça 10 minutos de estimulação e depois você faz 10 minutos nele. Ou se você preferir, você faz nele primeiro e depois ele faz 10 minutos em você. No momento que você está estimulando ele, você também está se autoestimulando, porque é legal dar prazer pro outro, né? Então, o que você vai conseguir? Você vai ganhar 20 minutos de preliminares. E ele vai achar o máximo, porque o homem gosta de sacanagem, você propôs um jogo diferente, e ele vai entrar no seu jogo e vai ser feliz também. Porque a gente tem que se preocupar com a gente, porque eles é muito fácil de se resolver, né? Eu sempre falo isso, e o homem gosta de sacanagem. Qualquer coisinha que você trouxer de diferente para a relação, ele vai achar o máximo. Então, você só precisa de um celular para contar uns minutos e você vai ter 20 minutos de preliminares. Imagina! Quando começar o sexo, você vai estar estourando já de excitação. Então, vai ser muito mais fácil você conseguir chegar ao prazer. E depois dessa aula aqui, você vai tentar amanhã descobrir seu ponto G hoje mesmo, né? Estimular seu ponto G, vai tentar gozar com o ponto G e tudo. Aí, nesses 10 minutos, você ensina para ele. Se ele não sabe, mostra para ele e põe ele para fazer em você, tá? Aí não tem importância você gozar e perder, entendeu? Deixa, só ele que não pode gozar. Então, você põe a regra que não pode gozar, tá? Gostaram da dica aí do Dia dos Namorados? Nem isso vocês vão falar pra mim? Fala alguma coisa comigo. Ô, aqui no bate-papo tem gente que não está sabendo mexer aqui, né? Mexer nisso. Enfim. Mas pode abrir o áudio e falar também. Abre o áudio, então. Muito obrigada, é isso mesmo. Agora, a mulher, ela tem que, eu penso assim também, a gente tem que ser exigente, né? A partir do momento que você se conhece, você pode exigir. Você tem que exigir, não é feio, não é nada. Você tem que cobrar, você se sente... Agora, não, tá tudo bem, vai assim mesmo. Não é assim, né? Então, acho que é importante, como você falou, tudo é conhecimento e conversa também, né? Às vezes precisa conversar, às vezes não precisa. Tem hora que conversar não resolve. Mas a conversa, se você se conhece, você se coloca de uma forma
né, que você quer se sentir bem, que você quer prazer e que você quer ser feliz, você tem que demonstrar isso. Deu certo, deu, gozou, gozou, não gozou, né? Mas se Sim. você realmente se colocar, dá certo. Eu acho que é por aí, viu? Tem um outro lance também, né? Tem vários, aí você já entra em vários pontos, né? Começo de namoro, meio de casamento, aí tem mil fases, né? Tem muita coisa para ser falada, né? Mas assim, nosso tempo não permite. Mas assim, o básico é realmente isso, esse diálogo, né? Mas assim, Todo quando mundo você não tem conhece lição de seu casa, corpo, então, para a próxima, Guilherme. Todo mundo tem lição de casa, vai descobrir. Já todo mundo tem descobriu, é lição de legal. casa, hein? Todo mundo tem Quando lição a de gente tinha casa. fabulosas, né, Glenn? Era engraçado, porque o dia que teve essa aula, na outra sessão que a gente teve, todo mundo, e aí? Achei, meu. Mas só a gente entendia, mas foi muito engraçado, né? Sim, então tem tarefa de casa, achar o ponto G. Aí como a colega falou sobre o diálogo, né? Se a mulher não se conhece, ela nem sabe pedir, né? Ela nem sabe se expressar para conversar e pedir para mudar alguma coisa. Ela só conhece aquilo, né? O como ela faz o sexo com o parceiro. Então, para ela nem sabe que tá, ela sabe que não tá legal, mas ela não sabe o que fazer também para ser diferente, porque ela não conhece, ela não sabe nem guiar o parceiro aí para dar E mais vai muito da acomodação, né? Acaba assim. ficando acomodado, não muda, é Exatamente. acomodação, né? Aí uma outra Lênia, dica nesse sentido é o diálogo nunca na cama, tá, gente? Nunca na hora do sexo. Conversar É sobre verdade. sexo é ótimo, é maravilhoso, todo casal precisa, tá? Mas fora da hora do sexo, né? Antes de Pronto. transar, né? Porque assim, na hora vai dar problema. Então, antes de transar, conversa, né? Não necessariamente antes, na preliminar, tá, gente? Mas assim, em outro momento, tá? Mas alguém quer falar? Glenn, eu queria voltar um pouquinho na questão de se conhecer. Eu acho muito importante isso, não só com relação ao sexo, né, ao corpo. Quando a pessoa se conhece, ela consegue expor para o outro quais são as necessidades dela. Acho que em todos os âmbitos da vida. E eu queria te agradecer, eu adorei a sua palestra, achei super relevante vários tópicos que você trouxe sobre a questão da culpa, da vergonha, né? Isso foi sendo incutido nas mulheres ao longo dos anos aí por várias questões, né? Que se eu fosse começar a falar aqui ia demorar demais. Mas eu tô achando super interessante que a gente está conseguindo quebrar isso hoje, né? E é muito importante esse movimento que a gente está fazendo de conseguir quebrar esses tabus, essas coisas que foram colocadas, né? Que a gente foi internalizando desde criança e que hoje a gente está conseguindo deixar um pouco de lado para poder se conhecer mais, se aceitar mais, né? Nossa. Sim, sim. Gratidão, gratidão. Que bom que você gostou. É verdade, muito bom, tá de Isso. parabéns. Obrigada aí para a semana, Muito veio a calhar, né? Se é o dia dos namorados, melhor ainda, né? Eu espero que o Dia dos Namorados seja muito bom, né? E que assim vocês aproveitem mesmo sem muita possibilidade de presente, de comprar muita coisa pelo momento que a gente está vivendo, né? Às vezes essa parte e aí a gente foca muito no presente e esquece a essência, né, do relacionamento. Então, às vezes vai ter muito casal que vai conseguir voltar para essa essência, né, nesse Dia dos Namorados, já que a gente não pode sair para comprar presente, né? E o foco não é esse. Uma coisa importante aí da gente falar, coisa do presente, os neurotransmissores que a gente produz no orgasmo são os mesmos que a gente produz quando compra. Olha que bom! Economiza ainda no orgasmo. Exatamente! Meninas, são bem mais São os mesmos e ainda outros, para além daqueles. Então, olha que bom. tá feita aí a troca. Eu acho assim que você falou bem, né? Eu acho que a gente, em vez de tirar o foco do presente, estar presente na relação. E quando também a gente está buscando ter mais prazer, se conhecer, a gente também está mais presente, porque a gente presta mais atenção, está estimulando, está gostoso, não está? Eu vou dar um feedback. Então, assim, eu preciso estar muito atenta ao que está acontecendo. E essa sintonia, esse estar presente na hora do relacionamento, também
torna a relação muito mais gostosa e prazerosa. Então, o presente pode ser eu estar inteira nesse momento, completa, vivendo esse momento com toda a intensidade que ele merece. Estar na entrega, né? No ato de se entregar. O negócio é a entrega também. Não dá para ir para a cama pensando nas contas que tem para pagar, no menino tá doente. Você tem que estar lá e lá. Esse é um dos pilares do Tantra, né? O Tantra tem sexo de 12 horas, né? De 14 horas, né? Os praticantes de Tantra. Mas eles estão lá, sabe? Eles têm o foco lá. Então, um dos pilares do Tantra é esse. Se entregar totalmente, como a Paula falou, e tá ali, sabe? Esquece o mundo. Não existe mais nada em volta dos praticantes ali, do casal do Tantra. Só existe os dois. O mundo é os dois. É como se eles estivessem numa redoma de vidro. E aí, a gente, do nosso mundo ocidental, a gente tem que aprender muito com isso. Quem consegue essa entrega total, consegue atingir níveis de prazer inimagináveis. Mais alguém? A Eliana falou que na menopausa piora um pouco. Meditação, né? Você tem que meditar. Meditar. Menopausa muda, hein? Bastante. A Natália falou que me fez pensar totalmente de outra forma, foi perfeito. Que bom. A Vicky falou se não dá para fazer um workshop de pompoarismo e de tântrico. Já teve no Fabulosos, a gente pode pensar, Glênia, acho que seria bem legal. A gente já teve 2 dias, né, de pompoarismo. E a gente pode pensar assim, em alguma coisa para trabalhar, acho que seria bem legal, ainda mais nesse momento, né? Eu acho que eu nunca treinei tanto pompoarismo quanto agora na pandemia, porque eu estou em casa o dia inteiro. Assim, Tá aproveitando ficar à toa. Ficar sarada, pelo menos isso. Pelo menos nessa região tá saradinha. Tá ótimo. Então, para quem falou da menopausa, a menopausa diminui muito porque os hormônios caem, né? Mas, por exemplo, como a gente está falando, o pompoarismo ajuda muito na regulação da lubrificação, ela ajuda um pouco nessa regulação hormonal, lógico que é uma coisa natural, ele não vai regular totalmente seus hormônios se você tiver com a queda expressiva hormonal, mas ele... Vou tirar aqui o compartilhamento que eu vejo vocês. Melhor. Mas ele vai ajudar muito, né? No fato da lubrificação, do desejo, né? De tudo. Então, o pompoarismo ele ajuda muito também na parte hormonal em si, na parte do desejo, de tudo. Ele diminui muito os sintomas da menopausa, tá? Mas na menopausa é normal por causa da parte hormonal. Só que eu também sempre falo que o nosso órgão sexual mesmo, o nosso maior órgão sexual é nosso cérebro, tá? A gente pensa que nosso órgão sexual é a vagina, né? O pênis. Não, é o nosso cérebro. Quem manda é aqui. Então, assim, se você estimula sua cabeça a pensar em sexo, você vai ter mais desejo. Então, uma coisa que eu falo muito no atendimento, né? No consultório, pega um papel, faz uma bola, faz um gráfico de pizza e separa a sua vida em porcentagens e vê qual é o tamanho na pizza, no gráfico de pizza, da parte que você designa, né? Você deixa para o sexo. Quanto do seu dia você pensa em sexo, sabe? Quanto da sua semana você dedica para o sexo? Porque não é só ter relação todo dia, toda hora, mas é assim... Quanto que você pensa naquilo, quanto que você planeja à noite, quanto que você conversa com o seu parceiro sobre sexo, quanto que você estuda sobre sexo, sabe? Quantas vezes você tá numa palestra igual essa sobre sexo, você entendeu? Porque que hoje a gente está aqui tendo uma conversa, mas, por exemplo, tem muito material na internet sobre sexualidade, muito material legal. Tem uns não tão bons, mas tem legais. Vou aproveitar e fazer propaganda. Eu tenho um canal no YouTube, meu canal é muito bom. Fazendo a propaganda do meu canal. Lá tem vários conteúdos sobre sexualidade, tá? Que você vai aprender muitas coisas. Tem dicas, né? Tem só informações mesmo, exclusivamente informações. Então, peraí que agora eu tô vendo a pergunta de vocês. Então,
assim, tem muita coisa na internet legal. Quanto do seu dia, da sua semana, você dedica pro sexo? Aqui, ó, exercitar o nosso maior órgão sexual, tá? Nada no seu corpo responde se aqui estiver travado, tá bom? Então, você só vai pensar em sexo como do marido dar aquela piscada, dar aquela insinuada que vai querer você à noite, entendeu? Ou então é uma vez na semana que vocês têm relação por 10 minutos também. Então, é 10 minutos da sua semana que você dedica ao sexo, porque você só vai lembrar que tem sexo na hora que ele vai atrás de você. Sabe por que os homens gostam tanto de sexo, procuram tanto? Porque eles pensam o dia inteiro. É 24 horas. Entra no grupo de WhatsApp do homem, só tem putaria. Pode ser o grupo de qualquer lugar que seja, do trabalho. Só tem putaria. Eles pensam em sexo o dia inteiro. E esse é do homem, o foco deles é esse. E a gente foi criada para não pensar, para não falar, para não procurar. A gente não pode nada, entendeu? Então, tirar muito isso. Oi. No grupo de pais dos amigos do Felipe, o dia que eu vi esse grupo, eu fiquei chocada. O cara super certinho, sério, sabe? Assim, nem fala direito. A hora que eu vi as coisas que ele manda no grupo, nunca mais olhei para aquele homem da maneira que eu olhava antes. Às vezes a gente não imagina, mas até os mais quietinhos, mais certinho, eles pensam, falam, mandam coisas relacionadas a sexo. Lênia, se você quiser dar uma olhadinha nas perguntas, eu fiz o sorteio, eu vou já comunicar as ganhadoras da noite. E todas vocês que estão participando durante essa semana vão participar amanhã do sorteio de um fondue de chocolate para o Dia dos Namorados. Da Amor e Chocolate. As palestrantes participam? Você também participa. Hoje vai ter o sorteio de um pé de cure lá na Dami, aqui em Paulínia, e também de uma semi-joia da Cris Casemiro. As sorteadas são: o pé de cure foi a Natália Guerra, e a semi-joia da Cris Casemiro foi a Suzy Ferraz. Então, as duas ganharam. Eu vou mandar para vocês o contato. É só o da Natália, que eu acho que eu não tenho o telefone dela. Eu posso mandar por e-mail, ou eu vou te mandar meu telefone por aqui. Se você entrar em contato comigo no WhatsApp, aí eu já te mando o voucher. Tá bom? E Glênia, pode dar continuidade. Então, todas vão estar concorrendo amanhã ao fondue de chocolate para o Dia dos Namorados. Se vocês quiserem participar amanhã também, a palestra também vai ser sensacional. Então, vou responder aqui. Estão me perguntando, só um minuto, deixa eu só responder rapidinho. Se tem que comprar os equipamentos para o pompoarismo. Então, é legal você comprar porque ele dá um diferencial, né? Os pezinhos e tudo. Mas se você não quiser comprar ainda e quiser começar a fazer os treinos sem os acessórios, você já tem um resultado também. Não que você vai ter o máximo de resultado sem os acessórios, mas você já tem algum resultado sim. A outra pergunta é se eu sugiro algum canal no YouTube ou blog para homens. O meu. Então, eu falo muito para mulher, mas os homens também tem vídeos para homens. E tem um que é... Ai, eu não esqueci. Manual do Homem. Manual do Homem Moderno, alguma coisa assim. Ele é muito famoso e tem umas coisas bem legais também para os homens, tá bom? A Kátia Damasceno tem alguns vídeos para os homens também, tá? Mas é só jogar no YouTube que você vai achar alguns canais legais. Mas esse, acho que é Manual do Homem. É bem legal, tá? Mas vão lá e conheçam o meu também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Muito obrigada pela presença, boa noite. Amanhã tem mais e eu vou continuar com o ciclo de palestras aí, em várias áreas da vida das mulheres, todas gratuitas, porque essa fase de quarentena a gente tem um passaporte que contemple autoconhecimento, qualidade de vida, e não só passar roupa, lavar roupa, cuidar de filho, dar aula, fazer terapia, né? Então, para que a gente tenha um passaporte com alguns carimbos tragam benefícios, muito mais benefícios para a gente, que a gente saia dessa quarentena muito melhor do que a gente entrou. Tá? Super beijo para vocês e gratidão pela presença. Glênia, obrigada. Gratidão a todas. Obrigada. Muito obrigada por me ouvirem.
Beijo. Beijo. Alguém quer falar? E feliz Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Já estava esquecendo. Paula, posso parar a gravação? Oi. Pode.